Ok, obrigado. Agradecer aos inscritos, né, que aqui do evento, agradecer ao público online, ao público que está aqui presente também. Esse é mais um evento, né, do Clube de Engenharia, né, junto à Divisão Técnica de Energia, DTEDEM, e com o apoio da ABEA, e apoio da Divisão Técnica de Engenharia Econômica. Então, peço para que já é o terceiro evento com o nosso palestrante, o Fábio Viana. Eu quem vos falo, sou Francisco Costa, coordenador da Divisão Técnica de Energia, DTEDEM. Peço para que vocês sigam as nossas páginas, seja pelo LinkedIn, Instagram, Facebook, nós temos os nossos eventos e outros eventos que nós vamos ter. Então, dá aquela curtida, compartilhe, enfim. Esse evento é um evento que foi muito pedido, né, assim, por alguns profissionais que queriam entender um pouco da sua demanda, profissão. E eu venho aqui, né, apresentar o palestrante é o Fábio Viana, né? O Fábio Viana, ele é engenheiro civil e de produção e segurança do trabalho com mestrado e doutorado em engenharia química pelo ERJ, e economista da Petrobras e um advogado formado pelo UFRJ. O nome da palestra é esse aqui: Qual o valor da sua hora? Um estudo aplicado para engenharia. Uma salva de palmas aí para o palestrante. Obrigado. Também quero agradecer, né? Vou estar vendo aqui na câmera, né? O livro do meu amigo aqui, que deixou com alguma dedicatória aqui para mim, ó. Aqui, ó. Depois eu vou dar uma lida, tá? Parece ter aqui, gostei aqui das menções, tá? E, amigo, tá contigo, pode se apresentar, o tema tá contigo aí, tá bom? Um abraço. Boa noite a todos, obrigado pela apresentação, Francisco Costa, obrigado a todo o time aqui do Clube de Engenharia, que muito bem nos recebeu, e toda a estrutura aqui que foi criada, aos presentes aqui ao vivo, que a gente já teve aquela oportunidade aqui de fazer uma resenha inicial aqui pré-palestra, e a palestra é esse título, né? Qual o valor da sua hora, que é oriundo desse livro que o Francisco mostrou. O livro ele fala de todas as profissões, mas eu fiz um estudo aqui aplicado para engenharia. A gente está no clube de engenharia, então o objetivo aqui é mostrar a, o viés aí do valor da hora do engenheiro, seja em diversas atividades profissionais, né? Seja o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, engenheiro de produção, o químico, enfim, essa palestra ela é aplicada a todos os ramos da engenharia. E aí a gente vai apresentar aqui um pouquinho, né? Passar os slides. Vamos ver se não passou não. Enquanto não passa, a gente vai proseando aqui um pouquinho, né? Não, sobre a apresentação, né? Já foi feita a apresentação pelo Francisco, né? Tá o livro ali maior, ali, o livro do Qual o Valor da Sua Hora, embaixo ali algumas logomarcas, que são locais que hoje já trabalhei, hoje já estudei. Então, esse livro ele acaba sendo oriundo, e essa palestra principalmente, de todas as minhas experiências, seja experiências de vida, acadêmicas, profissionais. Então, acaba que a palestra aqui é um mix, né? De profissional com pessoal. E vamos para o próximo slide aqui. Eu não vou detalhar aqui cada logomarca, não, senão a gente não termina aqui hoje. A agenda é o seguinte: eu trouxe aqui uma introdução, depois um segundo item dizendo qual é o valor da hora, né? As definições, as principais ideias, a questão do planejamento de vida, né? Porque quando você fala de qual é o valor da sua hora presente, né? Da sua hora atual, no seu emprego atual, ou nas suas atividades profissionais, isso tem muito a ver também com em que momento que você vai pendurar chuteiras e de que forma. Então, tem muito a ver com a previdência aí, não só a previdência pública, mas a privada, né? Como que você vai criar rendas passivas futuras para você ter uma velhice em paz, né?
E aí, como que você desenvolve habilidades em busca de otimizar, de melhorar o valor da sua hora atual, né? Então, eu trago diversos ideias, metodologias, highlights, para que a gente possa elevar esse valor da hora. Como vender mais, né? Muita gente fala assim, poxa, mas eu sou engenheiro, eu não trabalho com vendas. E isso é um ledo engano, né? Quando você está na universidade, você está vendendo ali para o seu professor seu tempo, está vendendo o seu conhecimento quando você apresenta um trabalho, e aquilo vai ser quantificado pela nota que você vai receber no final do período. Quando você está num trabalho corporativo, a cada apresentação que você faz, seja um momento de segurança do trabalho, um momento de meio ambiente, um momento de integridade, ou até um trabalho profissional do seu setor, é uma oportunidade de você se vender a cada momento. E se vender em busca de galgar promoções, cargos verticais à sua corporação, ou até mesmo oportunidades para a sua vida pessoal, profissional, e até mesmo outros convites, né? Às vezes você dá uma palestra, alguém te vê, te convida para uma próxima palestra, para uma próxima oportunidade. Então, a questão de se vender, ela é muito importante, e o presencial aqui é bom, né? O online é ótimo também, a tecnologia veio para nos ajudar, mas o ao vivo aqui é bacana, que a gente faz aqui os bastidores aqui no cafezinho, depois a palestra sempre tem aquele chopp ali maroto ali para a gente poder trocar uma ideia e buscar novas conexões, novos projetos, e os novos voos aí é meio que a finalização da palestra. Próximo slide, por favor. Eu falo que é meio que a finalização da palestra, porque esse tipo de palestra ela nunca termina, né? Porque a cada período ali, a cada mês ali, você busca novas ideias, novos projetos. Acaba que a sua mente, depois que você ouve alguns conhecimentos, algumas experiências, ela nunca vai voltar mais ao tamanho original, né? E essa palestra mesmo, eu tinha elaborado ela há 2 meses atrás, os slides, e hoje eu fui revendo ali, e aí até pegando algumas opiniões de alguns leitores do livro, e aí as pessoas me deram alguns feedbacks, e aí eu construí mais 1 ou 2 slides ali, porque o mundo ele vai girando, né? E a vida do engenheiro ela vem do caminhar, e a gente tem que estar caminhando de forma constante, assim como quando a gente olha aqui não para o slide que você está vendo em casa, né? Mas o papel de parede aqui da engenharia aqui é uma roldana ali, aquela roldana que se inspira no tempo moderno, que ela gira ali de forma contínua, né? E assim é a vida. Com relação à introdução, tem algumas frases aí, eu acho que essa time is money, que é tempo em dinheiro, é ótima, mas eu diria para você, muita gente fala assim, qual vai ser a principal commodity do século XXI? Né? Do século XX, provavelmente foi o petróleo, mas a do século XXI, na minha opinião, vai ser o tempo. Por que o tempo? Porque as pessoas estão muito fissuradas, ou assim, uma utilização muito abundante, né? Até crianças, às vezes, de YouTube, vídeos, de celular, e isso daí precisa ter um equilíbrio com a sua saúde física, a sua saúde mental, e, logicamente, ter tempo para seus entes queridos, para a sua saúde interior, né? Até por isso, né? Que, que as NRs, as normas regulamentadoras, foram atualizadas por um item, né, por um anexo, que traz a questão da preocupação com a saúde mental. Né? Em grandes empresas também, esse tema da saúde mental está cada vez mais propalado. Né? Então, assim, nessa área de SMS, por exemplo, na década de 80, 90, a gente falava muito da segurança dos acidentes. Quando veio agora para a década agora de pós aí 2000, né, 2000, 2010, a gente conversa muito sobre os fatores humanos, sobre a saúde mental, então o mundo está mudando. E aí vamos para o próximo slide, que também fala um pouquinho de onde vem a ideia aí da palavra tempo, né? Vem lá da Grécia. A gente tem também a questão ali do Cronos, né, que é o tempo cronológico, e o tempo vivido tem mais a ver com a palavra kairos, que é o tempo oportuno, né? Então a pessoa tem que ter uma noção de qual é o seu tempo oportuno em determinada organização ou atividade profissional. Se aquela atividade profissional não estiver mais fazendo bem para o seu eu interior, para a sua saúde mental,
né, é recomendável que você busque uma nova atividade profissional, né, se possível, ou que você encerre aquele ciclo, né? A gente fala, tem ali uma tríade ali da parte agrícola, industrial, informação, ou pós-industrial, mas com certeza a nossa geração atual, né, tem muito a ver com essa questão da inteligência artificial, e isso pode gerar um burnout pessoal, de você ficar buscando muito conhecimento, muita informação e deixando de lado essa parte da saúde mental e do tempo de qualidade. Vamos para o próximo slide. Agora a gente vai passar um vídeo super interessante para que a gente possa refletir um pouco sobre o nosso eu interior, sobre o nosso eu maior, para a gente conectar essa parte humana com a parte da engenharia. Pensar em tudo na sua vida, naquele momento que você está ali. Na minha vida, o meu esporte serve como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Você se expõe de uma maneira louca, você morre. De uma maneira preparada, você aprende. Eu cheguei aonde cheguei, que tudo que planejei deu errado. É pura verdade. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. O revelador acontece num momento muito fugaz. Essa eu acho que é a experimentação. Esse eu acho que é o encontro com Deus, uma beleza. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser completamente original e completamente igual. É um paradoxo. Mas é isso, né? A vida é uma eterna mochila. Pega a tua mochila e vai, né? Então, pessoal, após esse vídeo aí, que é como se fosse ali um cover artístico, é um trailer, né, do filme O Maior, e ele conecta com esse livro, porque quando a gente fala de qual é o valor da sua hora, não é apenas a parte da engenharia econômica de qual é o valor monetário que você vai receber por hora na sua atividade laboral, mas será que aquele trabalho te traz a felicidade? Ou o que fazer, quais são as habilidades que você tem que desenvolver para trabalhar num assunto que lhe traga satisfação e, logicamente, também retorno financeiro. É um momento também de uma autorreflexão, de, de pensar se o que você já caminhou até o momento e quais serão seus próximos passos. Então, o filme ele é arrepiante ali, ele traz janelas ali que remete coisas suas do passado e coisas do futuro, né? Então, quando você vai fazer uma viagem, seja nacional ou internacional, em muitos casos geram problemas de um voo que atrasa, de um voo que não sai. Será que o profissional está preparado mentalmente para a resiliência, de como resolver esses assuntos de forma rápida? Porque isso na sua atividade profissional também vai ocorrer, assim como também vai ocorrer para as empresas. O maior exemplo disso foi a pandemia, aquele fatídico 17 de março de 2020. As empresas tendo que colocar os trabalhadores de home office do nada. Muitas empresas colocaram o pessoal de férias coletiva, os escritórios de contabilidade que de repente no mês do mês não tem muito trabalho, é um período tranquilo da contabilidade, todo mundo teve que trabalhar dia e noite para colocar todo mundo ali em férias coletivas. Outras empresas necessitaram, né, colocar todo mundo em home office.
E será que tem tecnologia da informação? Será que tem notebook para todo mundo? E hoje a gente está vendo um movimento inverso, né? São as empresas que têm 1 ou 2 dias de trabalho presencial e as empresas querendo a volta aí desse terceiro dia presencial, quarto ou quinto, né? Então, antes, o que era impensável de você ficar uma semana em casa trabalhando de forma online, hoje já não é mais. O pessoal ficou em casa e gostou. E agora tem a resistência para voltar. A gente até brinca que quem gosta de mudança é transportadora, né? As pessoas não gostam muito de mudança. Mas é uma coisa engraçada, né? Porque, e também, não só engraçada, mas é uma coisa bem assim, interessante de se pensar, né? Não só a engenharia do tema e do tempo, né? Mas as pessoas, muitos brigam para que não volte de repente ao presencial no mais um dia ou os 5 dias, porque elas estão buscando, em muitos casos, a busca da felicidade, o seu eu maior, a sua qualidade de vida. E isso daí eu entendo que a pessoa, por exemplo, que quer de repente trabalhar os 5 dias online, no caso da engenharia, né, só para a gente não ficar muito na filosofia e poesia aqui do tema, né, de repente a pessoa pode fazer uma engenharia da computação, uma pós-engenharia da computação. Tem muitos trabalhos, inclusive trabalhos no exterior, né, pagando em euro, em dólar, para engenheiro de computação. De repente é uma forma de você elevar o valor da sua hora consideravelmente, né, com euro a 6,50, R$ 7, o dólar também 1 para 6, e você elevar essa qualidade de vida, que é o que o pessoal, muitas vezes nas ruas do centro, a gente vê o pessoal brigando, eu não quero voltar para o presencial, não quero voltar para o presencial. Lógico que a pessoa tem que brigar, mas será que não seria o caso dela fazer uma pós lá na engenharia de computação ou tecnologia da informação e mudar o rumo da sua vida? Que quem é o protagonista da sua carreira, da sua vida, é você que está aí do outro lado da tela. Não pode ser a organização. Você que tem que dar o rumo, o trilho para a sua vida. E para quem é das organizações, que essa palestra não é apenas para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica, para pequenos e médios empresários que querem buscar otimizar e valorar maior o faturamento por metro quadrado da sua loja, o faturamento por cada funcionário. Então, ele tem que desenvolver as hard e soft skills de cada profissional para poder levar isso, criar metas diárias, semanais e mensais para que isso ocorra. E é isso que o livro traz, a gente vai falar nos próximos slides. Vamos passar, por favor. Boa noite aí. Só para deixar mais uma mensagem ao pessoal do público online, tá? Pode deixar as suas perguntas aqui no chat, tá bom? E depois a gente passa aqui para o palestrante. E o público aqui presente, a gente já aborda já por aqui mesmo, tá bom? Obrigado, um abraço. Então, pessoal, aí já indo mais direto agora na parte econômica, né, não só nos fatores humanos aí psicossomáticos, né? Aí eu trouxe uma tabela aqui, lógico, uma tabela uma exemplificada aqui. Quanto que, de repente, é o salário da pessoa, ou a participação nos resultados, outros recebíveis, né? Quantas horas de trabalho você tem por ano, né? 220 horas ali, vezes os 12 meses, já fiz a conta ali. Eu somei aqueles valores todos ali de 270 mil ali e dividi pelas horas. O valor da hora da pessoa que de repente só trabalha ali trabalha ali numa organização, que a gente chama de CLT em muitos casos, né? Deu uma hora ali, por exemplo, de 102 reais. E como que a pessoa pode elevar o valor dessa hora? Ela pode buscar, de repente, algumas participações societárias, o cara pode ser um sócio minoritário de uma organização, ele pode investir em ações que remunerem dividendos. Tem várias empresas aí que são boas pagadoras de dividendo, tem até aquele curso do Barça que traz muito essa realidade da economia nesse sentido, né? Eu trago também a minha experiência como economista, que eu me formei lá na Rural, e a gente olha muito esse assunto também. Você pode fazer atividades como professor, palestrante, de repente uma consultoria, a gente até colocou ali a palavra de bico ali, mas, né, uma consultoria técnica, né? E aí você eleva ali, logicamente que a gente deu um exemplo, que você poderia elevar essa remuneração em 100%, né? E aí, considerando que você trabalhou também o mesmo quantitativo de horas,
você vai dobrar o valor da sua hora. E aí isso é uma coisa importante, porque se o valor da sua hora no seu trabalho principal, ele tem uma remuneração X, para você buscar essa remuneração paralela, o ideal é que o valor da hora dessa remuneração paralela seja pelo menos 2x. Porque senão você vai trabalhar muito mais, vai perder qualidade de vida em detrimento de uma remuneração que não é tão atrativa. Então isso é importante apresentar, principalmente para quem já tem uma atividade número 1 remuneratória já atual, né? Para quem tem várias, também é importante. Às vezes o cara tem 10 assuntos que ele está recebendo, né, alguma remuneração. Aí desses 10 tem um assunto que de repente ocupa 10 horas da semana dele. Minha aliança aí, meus brincos. Meus brincos e aliança. Então, aí continuando, pessoal, aí dessas 10 atividades que ele realiza, a 10ª atividade ali que de repente ele tem um valor da hora de R$50 o valor da hora. Será que vale a pena? Ele está gastando 10 horas da semana por uma coisa que remunera metade da atividade dele principal. Então, essa análise crítica, a cada 6 meses, você precisa avaliar para ver o que vale a pena, o que não vale a pena, para a gente poder ter remuneração atrativa e qualidade de vida. Passar para o próximo slide. E aí o livro ele traz diversas nuances, que logicamente que aqui a gente não vai conseguir falar de todos os temas aí, né? Mas primeiro a gente fala ali sobre o valor da hora, qual é o valor da hora atual e qual é o valor futuro, né? Para a gente fazer também uma gestão de carreira, uma gestão de agenda. Fala também das receitas, que você pode ter receitas ativas, que é aquela que você vai lá, trabalha, CLT, e você pode ter receitas passivas, uma participação societária, que você é um sócio minoritário que não se envolve com o empreendimento, essas ações que pagam dividendos e outros títulos aí financeiros, por exemplo, né? Gestão pessoal, quais são os seus objetivos de vida, né? Então, de repente, em algum momento na sua vida, você quer acelerar mais para poder acumular um pouco mais de receita monetária. Em outros, você quer reduzir para dar mais atenção aos filhos, para dar mais atenção, de repente, aos pais, ou cuidar da sua própria saúde. Então, essa reflexão pessoal ela é essencial. Eu entendo também que atividades como participar em congressos, visitar museus, que abre muito a mente da pessoa, traz a flora da inovação, da criatividade, dos novos projetos. A questão do network nas feiras são essenciais, feiras de petróleo, feiras de engenharia. Inclusive, por exemplo, amanhã tem um encontro lá da engenharia do CREA, vai ser um evento muito importante para a gente poder reencontrar nossos amigos aí, engenheiros nesse evento. Com relação assim, quem é empresário, pequeno e médio empresário, você precisa gerir bem a sua equipe, né? O que é gerir bem a equipe? É você criar uma equipe, já é uma dificuldade, mas a dificuldade maior é você manter a sua equipe e mantê-la motivada, mantê-la bem treinada. Então, eu costumo dizer que numa empresa, se você tem 10 profissionais e 3 profissionais de cada área ali, né? 4 em uma e 3 nas outras 2 áreas. Você tem que ver quem é o profissional principal de cada área, e esse profissional você tem que trabalhar para não perder, porque senão você perde a estrutura da empresa. É igual time de futebol também, né? Por que o Brasil está com tanta dificuldade nas eliminatórias? Porque perdeu a base. Né? O atacante base está machucado, o outro meio de campo também não estava jogando mais, né? O goleiro já está quase aposentando, então você tem que ter uma estrutura, uma espinha dorsal da sua equipe, da sua organização. Isso é essencial. Né? E a gente vai falar alguns casos práticos no final aí de algumas empresas, enfim, de algumas conversas que a gente já teve, e a gente vai trazer isso com mais detalhe. A gestão da mudança, né? Então, assim, tem muita gente que quer, tipo, por decreto fazer a mudança. A mudança não é feita por decreto. Quando o presidente ou a empresa quer mudar por decreto, acontece as manifestações. Então, assim, mudança por decreto sempre sangra. Você tem que ir mudando aos poucos a cultura da organização, criando flexibilizações para poder naturalmente
o pessoal queria aquela mudança, né? Então, né, até o exemplo aí do presencial do online, né? Assim, o pessoal quer que você vá mais um dia ao vivo, muitas empresas. Sei por que não tem uma proposta para a pessoa ir 4 horas por dia de segunda a sexta. Né? O cara trabalha de 8 a meio-dia, vai todo dia. Né? Ou cria uma flexibilização, ó, você pode ir 2 dias ali 8 horas, e um terceiro dia 4 horas, um quarto dia 4 horas. Se você não flexibilizar, fica muito complicado, você perde a sua equipe. E com relação a hard e soft skills, os próximos slides ali a gente vai detalhar mais. As skills ali holísticas, né? Antigamente não tinha esse negócio de ESG, né? Que é a parte do meio ambiente, da governança. Você também não tinha essa do social, principalmente. Você não tinha a questão da segurança da informação, da cultura organizacional. Você vê que tem muitos acidentes que ocorrem não porque a empresa não tem a segurança, a engenharia de segurança do trabalho bem desenvolvida, e sim porque os fatores humanos, em muitos casos, não estão bem concentrados, não estão bem treinados, ou de repente mentalmente naquele dia ele não está muito bem, e aí o acidente acontece. E a dinâmica dos pés é uma dinâmica que a gente apresenta no livro, aonde você vai refletir sobre os seus sonhos e desejos no curto, médio e longo prazo. E aí você vai traçar suas metas ali, tanto do plano pessoal, profissional e até mesmo no âmbito aí amoroso, assim. Então você consegue traçar ali o presente de curto, médio e longo prazo e fazer uma reflexão, principalmente após aquele vídeo ali inspirador, a gente consegue trazer isso. Vamos para o próximo slide. E aí a gestão da carreira, vou concatenando esse slide com aquele anterior que a gente fez as contas, a ideia, né, do livro é que a pessoa comece a desenvolver, eleve a sua remuneração, seja ativa ou passiva ao longo do tempo, para que quando chegar na aposentadoria, a pessoa não fique dependendo só do INSS, do teto lá do INSS ou do valor do INSS que você for contemplado, que tem a ver lá com direito previdenciário, de quanto que você contribuiu e tudo. A ideia do livro é que você desenvolva rendas passivas para que você possa aposentar com segurança e paz, seja previdências privadas, ou a que é vinculada ao seu trabalho, ou previdência privada extra, ou que você crie atividades para que quando você aposente, você vai estar mais experiente, você possa ganhar dinheiro fazendo palestras, você possa ganhar dinheiro fazendo perícias judiciais, consultorias, que você trabalhe menos, tenha um valor da hora mais atrativo. Então, essa tabela tenta mostrar ali a reflexão em busca dessas rendas passivas para que você possa ter uma aposentadoria mais digna e em paz. Vamos para o próximo slide. Aí depois a gestão da agenda, só uma reflexão, logicamente que a gente coloca uma tabela ali só para pensar, né? A vida ela não é tão cartesiana assim, mas que você tente organizar seu tempo durante o dia, né? Eu acho que é sempre importante você ter um tempo para si mesmo, mas também ter um tempo, se não for diariamente, mas semanalmente, que você possa estudar, que você possa ver alguma coisa nova aí para ir desenvolvendo as hard skills e, em alguns casos, até soft skills também, porque muitas empresas estão treinando os profissionais com relação à comunicação, com relação a trabalho em grupo, inovação, criatividade. Nunca esteve tão em voga, tão assim em alta, né? Esses treinamentos nessa área. Tem várias empresas, né? E até o pessoal pergunta, né? Ah, Fábio, qual empresa que você acha que vai acabar? Tudo que pode automatizar é mais fácil acabar. Mas aqueles cursos que tem lá, que tipo a Manaki, e outras empresas que treinam a pessoa a falar em público, aquele ex-juiz federal, o Samer Hadi, que fala sobre como a pessoa se comunicar melhor, como a pessoa ser mais persuasiva. Esse tipo de treinamento nunca vai acabar. Né? Mentoria sobre oratória, como passar numa prova oral para ser juiz, para ser delegado, para ser promotor. Esse tipo de treinamento nunca vai acabar. Isso, em geral, é ao vivo. Né? Tem coisas na vida que você consegue fazer online. Tem coisas na vida que é só ao vivo, meu amigo. Não tem jeito. Vamos pro próximo slide aí. Com relação ao valor da hora do engenheiro, é o seguinte, né? Lógico que essa é uma pergunta
básica. Eu acho que isso até é alvo de uma outra palestra, de repente, conversando também com os órgãos competentes, principalmente com o CREA, né? Quando você vai na OAB, por exemplo, né? Na OAB de São Paulo, porque é do Rio, esse assunto ainda precisa avançar. Na OAB de São Paulo, a hora técnica do advogado é em torno ali de R$ 800. Tem um valor lá detalhado, mas é em torno de R$ 800. A hora técnica, por exemplo, da OAB de Belém, também, do Pará, também está nesse patamar. A de Tocantins está um pouquinho maior. Cada estado, cada OAB tem a sua tabela, não só a hora técnica profissional, mas assim, para ele fazer o divórcio é um valor, para ele fazer um outro tipo de ação judicial, seja penal, trabalhista, tem outros valores também. No CREA tem alguns valores que orientam, né, para algumas ações profissionais, mas não tem exatamente qual é o valor da hora técnica do profissional. Quando você vai para esse instituto aí, que é o IBAP, que orienta o pessoal das perícias, ele fala lá, é 200 sufis, que dá R$ 950. É um valor de hora muito bom, muito alto. Será que os juízes estão aplicando isso? Né? Então, até na pesquisa que eu fiz, você vê juízes arbitrando o valor da hora do engenheiro por R$ 400, R$ 500, R$ 700 foi o valor máximo que eu já vi. Mas essa tabela aí do IBAP é essencial que isso tenha também, não só na engenharia legal, mas na engenharia de consultoria na área de energia e de outras áreas, aproveitando aqui que a gente está na diretoria aqui da parte de energia, né? Então é essencial que isso se desenvolva. Vamos para o próximo slide. E aí, como é que está o engenheiro em si, né? Tem um site, que é o site do IBEC, que é ligado, né, a engenharia aí, a engenharia de curso, salvo engano, que ela traz ali o valor da hora do engenheiro master, né? Que com impostos ali fica no patamar de R$ 551. E aí, logicamente, que tem todo um cálculo aí de qual o valor da RT, seguro de vida, o custeio, porque não necessariamente esses R$ 551 vai para o bolso do trabalhador, né? Depois que desconta lá todos os descontos e tudo, o valor da hora dele é menor. Mas do ponto de vista bruto, a gente tem uma estimativa. Isso é uma orientação para as organizações que querem remunerar de forma mais justa aí os profissionais, e para o profissional é uma forma dele ver, será que o meu salário, se eu sou um master, será que eu estou bem adequado à estatística aqui do IBEC ou não? Como é que está o mercado? Aí você tem que fazer uma pesquisa também. Tem sites como Glassdoor, tem outros sites que trazem remunerações médias de acordo com a sua posição. Se você é um engenheiro master, um engenheiro sênior, um engenheiro pleno, júnior, trainee. Vamos para o próximo slide, que aí a gente traz ali o cálculo ali do sênior, que já reduz ali para 433 a hora com impostos, e o pleno ali já cai ali para 306, né? Ali ele traz ali também o custo mensal para o empreendedor, né, daquele profissional, e quanto, né, efetivamente o profissional vai receber, né, de forma bruta ali, né? Então, de forma bruta ali, aquele pleno ali, ele está recebendo ali em torno de R$ 24.000, R$ 25.000. Então, assim, aí a gente começa a ver, será que o mercado está pagando isso? Não está, né? Só a título de comparação, por exemplo, no BNDES, no último concurso, né? Acho que o valor de início lá era em torno de R$ 21.000. Então, passa o slide, por favor. Aí aqui a gente já traz ali o trainee e o júnior, né? Aí você vê que o júnior ali, o salário dele está quase R$ 16.000. É mais ou menos o salário de algumas empresas aí na área de petróleo que tem alguns concursos aí. O BNDES está pagando um pouco a mais, enfim, aí você tem que fazer o comparativo. A gente não quer aqui nominar empresas, mas só para também não ficar muito de forma subjetiva, né? O trainee está um pouquinho acima do mínimo profissional, que são aqueles 8 salários lá profissionais, né, 8 salários mínimos, né, que é o mínimo profissional do engenheiro. Então, acho que esse tipo de tabela assim, para apresentação, a gente vai deixar para que a pessoa possa ler, possa entender melhor os valores, mas aqui o objetivo da palestra é dar um highlight aqui de como é que está o cenário hoje do engenheiro aí, de acordo do IBEC, que eu acho que é um órgão bem relevante e, na minha opinião, essas remunerações aí coadunam
um pouco com a realidade do mercado, né? Não de todo o mercado. Isso também é uma questão que os órgãos competentes precisam fiscalizar. Muitos engenheiros sendo contratados como analistas, o que está errado, né? E remunerações que não coadunam com a formação profissional. Próximo slide. Aí eu trouxe aí a questão do salário mínimo profissional do engenheiro, né? Para 6 horas ali está em torno de R$ 9.108, e para 8 horas ali tem ali uma estimativa ali de 12.900 ou 13.662, né? Isso aí a gente trouxe do site aí da própria engenharia aí, do próprio CREA, enfim, trouxe essa informação. O próximo slide. E aí a gente traz agora a parte mais subjetiva, né, que é o planejamento da vida, né, que é você controlar, você organizar, você ter foco. A questão da gestão do tempo tem a ver com a produtividade. Se você consegue ser mais produtivo de forma rápida, você tem mais tempo livre, você tem mais tempo ósseo para você ser criativo, para você malhar, para você curtir a vida e os resultados. Né? Você no início do ano você tem que traçar, ó, quero atingir resultado X, Y, Z, e acompanhando mês a mês se isso está acontecendo ou não e tendo resiliência para recalcular a rota e conseguir esses objetivos. Próximo slide. Aí a gente traz ali, né, do lado esquerdo ali só trabalho e do lado direito ali a gente coloca uma água ali pura ali, mostrando assim, poxa, de repente eu posso ter um tempo livre maior e ter menos trabalho no presente e futuro. Como é que eu vou organizar essa dicotomia, né, de trabalho e casa, o trabalho e momentos de lazer? Então a figura aí ela é bem inspiradora para que cada um possa fazer a sua reflexão. Próximo slide. Aí eu trouxe também algumas reportagens, que foi oriundo de algumas palestras que eu já falei sobre só sobre saúde mental, né? Mas você vê que no Estadão tem uma reportagem, na Folha de São Paulo tem uma reportagem. Antigamente todo mundo só sabia do Outubro Rosa, né? Mas hoje a gente já tem o Maio lá amarelo, tem a questão aí do Janeiro Branco, que traz em voga a questão da saúde mental, e cada mês já tem uma cor diferente, remetendo algum aspecto desse, seja um aspecto psicossomático, ou um aspecto de gênero, né? Você tem o Outubro Rosa, que faz referência às mulheres, acho que o Agosto Azul faz referência aos homens, e por aí vai. O próximo slide. E aí o planejamento de vida, ele traz um pouco a questão da história, um pouco da arte, da arquitetura e dessa parte de museus também, de historiadores, de filósofos, e por que de repente é tão bonito aquelas obras lá de Michelangelo, as curvas, né? O próprio Rio de Janeiro é muito bonito disso, porque as curvas, as montanhas, as concatenam com as curvas, de repente, das ondas do mar, né? Em muitos casos, traz uma continuidade, uma simetria ali do côncavo e convexo. Então, é você buscar a reflexão da beleza da vida, né? E conseguir buscar a sua felicidade diante desse mundo que tem um pouco de caos de informação, de excesso de informação, tem problemas também aqui no estado que devem ser resolvidos, problemas como segurança pública, principalmente, que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? E isso é muito ruim para a economia, né? O Estado que não tem uma segurança controlada não atrai investidores e empresas para gerar trabalho, renda, emprego e tributo para o Estado. Então a gente precisa sair dessa doença holandesa aí de alguns municípios, né? Que fica vivendo só do royalties do petróleo. Aí coloca granito em frente do mar, faz obra de arte, né? Faraônica. Chegou mais um convidado aí, boa noite, né? E a gente precisa desenvolver centros de pesquisa, a gente precisa desenvolver estrutura educacional para que o Estado tenha sustentabilidade. O dia que o Estado tiver uma segurança melhor, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais trabalho, renda, emprego para os engenheiros, e vai ter mais pessoas querendo estudar engenharia. Porque esses dias eu vi uma reportagem aqui no Brasil que está reduzindo o número de estudantes de engenharia, né? Então isso é péssimo, né? Agora nas férias eu estive na França, a capa de um jornal lá era assim: está faltando engenheiros na França.
tá mesmo, porque eu tenho um amigo que está lá na França que ele estava no emprego e ele recebeu 3 propostas esse início do ano ao mesmo tempo. E pôde escolher onde ele quis trabalhar. E saiu daquele emprego que ele estava anterior, teve 3 oportunidades, escolheu uma. Então, não é só aqui no Brasil que está faltando engenheiro, no exterior também. E se está faltando engenheiro, a gente tem que criar ferramentas, de repente até governamentais, para incentivar o pessoal a estudar engenharia, seja com bolsas de estudo, seja através do sistema S, enfim. Vamos para o próximo slide. Aí sobre essa questão da limpeza, ergonomia, esse assunto, eu acho que a mesa organizada da pessoa é muito importante para a tua mente estar limpa e aberta para novos voos. Então, quando você vê num trabalho, você vê a mesa da pessoa muito desorganizada, isso mostra um pouco de como é o profissional. Então, o profissional ele tem que ficar preocupado também com a sua imagem, né? A gente tem até aquele bordão, né? Sede não é nada, né? Imagem é tudo, né? Da Sprite. Então, acho que é importante a tua mesa estar organizada, porque isso denota muito como está o seu interior. Então, a ergonomia é importante para a saúde física do trabalhador, a limpeza, a gestão dos resíduos, enfim, vamos para o próximo slide, que isso envolve a produtividade. E com relação ao planejamento de vida, não é só a pessoa estudar engenharia, né? Ou ser engenheiro. É importante que a vida emocional dela seja equilibrada, a vida pessoal, a vida do ponto de vista de fé, valores, a parte dos amigos, a parte de alimentação, a parte do estresse, a parte emocional, psicossomática, a parte intelectual. Então, assim, durante um ano, você tem que buscar fazer de tudo um pouco, né? Desenvolver um pouco a hard skill, desenvolver um pouco a soft skill, desenvolver um pouco a parte com os amigos, com a família. Então, a vida ela precisa de um equilíbrio. E é isso que esse gráfico de pizza mostra, embora a pizza geralmente gere um desequilíbrio de peso nas pessoas, né? Mas, enfim. Vamos pro próximo slide. E aí é isso, a gente mostra ali num funil ali, né? Hard skill, soft skill, a gestão holística, né? Que isso traz muita questão da empresa do futuro, a empresa que vai conseguir trazer isso tudo num caldeirão, né? Vamos para o próximo slide, que tem alguns slides que a imagem também diz mais do que 1000 palavras, né? E aí, como é que você vai desenvolver as skills? Trabalho em equipe, negociação e liderança, orientação para resultado, inteligência emocional, gerir o estresse, criatividade, inovação. Próximo slide. Como que você vai desenvolver essas skills? Porque falar ali, né, vários itens, né, mas como é que funciona isso na prática, na sua vida real? Né? Por exemplo, aquela primeira foto do lado esquerdo foi lá daquele cine lá do cinema lá de Santa Teresa, né? Então, assim, a pessoa que fica só em casa, ela se protege da chuva, mas ela não vê a vida. Então, quando você vê ali aquele orelhão, né? Embora o orelhão esteja meio fora já de uso, mas você traz ali frases que podem se conectar ali com a vida, você desenvolve o teu raciocínio lógico, a tua cognição. Do lado direito, ali superior direito, a gente tem ali um teatro municipal, né? Que mostra a arte, a cultura, e na parte inferior ali a gente tem um hotel lá de Ouro Preto que foi desenhado pelo arquiteto Niemeyer. Então, a pessoa, quando ela sai de casa, ela busca novos saberes e novas visões, ela consegue desenvolver outras habilidades aí fora da hard skill, que é a atenção integral, aprender a aprender, administrar o estresse, buscar um sentido para o trabalho, né? Tem muita gente que às vezes quer ir mais um dia no trabalho porque ela quer, de repente, tomar um cafezinho com mais pessoas, buscar novas conexões. Então, o trabalho ao vivo também é muito bom, né? Tem muita gente que defende o online, mas o ao vivo também tem as seus benefícios e você tem que ter resiliência para se adaptar aos novos tempos. Vamos para o próximo slide aí para a gente não estourar o tempo, né? Então, a questão das línguas, né? O arte um estado de encontro, né? É importante, né? O engenheiro ele tem que ser um estudante, um estudioso das línguas, seja o francês, o inglês, o alemão, o espanhol. Ele tem que buscar novas... vai em congressos como a COP30,
busca novidades na gastronomia. Então, o engenheiro ele tem que buscar desenvolver todas essas habilidades para que ele seja orientado ao resultado, para que ele busque ser mais efetivo para a sua organização ou para a sua atividade como profissional liberal. Aí você pode desenvolver aqui novas skills também. Você tem ali do lado esquerdo aqueles travesseiros ali, que foi retirado de um museu lá do Uruguai, que ele trazia uma reflexão, que é na cama que você vai pensar os seus novos voos, seja profissionais ou pessoais, de curto, ou médio ou longo prazo. Você tem ali a vela também que mostra o momento, parte, né, de repente espiritual, a parte pessoal, aonde você vai refletir sobre o seu eu interior. Então isso ajuda muito a você gerir o seu estresse, você otimizar habilidades, gerenciar encontros, gerenciar também o seu próprio chefe, né? Você precisa entender o que o seu chefe pensa para você pautar os temas no momento adequado, tá? Então, muitas vezes seus pleitos não são atendidos pelo seu chefe porque você pautou no momento inadequado. Então, é muito importante essa gestão do seu chefe, otimizar a rede de contato, é o que a gente está fazendo aqui, conhecendo novas pessoas ao vivo e online. E a gente vai para o próximo slide ali, né? Aí tem as feiras, Rio Oil and Gas, Museu da Manhã, né? A gente tem ali também o consulado italiano. Eu gosto muito dessa questão de você ir em consulado, porque você vai falar italiano, você vai falar francês no consulado da França. Então, isso desenvolve as suas conexões com pessoas do exterior, pessoas do Brasil que conseguem falar em novas línguas, né, outras línguas. E ali embaixo a gente tem o Museu da Bovespa, que traz muito a questão do valor do dinheiro, que conecta com o valor da hora. Então, é muito importante a gente entender um pouco de economia para poder gerir a sua vida pessoal. E os momentos mais relevantes da empresa não necessariamente é o momento que você está na frente do computador, mas é o cafezinho da empresa, o almoço, o happy hour, e é isso que a gente traz aí nesse slide. Vamos para o próximo slide. Aí, assim, como vender mais para as pequenas e médias empresas, né? Acho que qualquer empresa ela tem que ter um jurídico forte, ela tem que ter um financeiro forte, e ela tem que ter uma operação muito bem arquitetada, entendeu? O funcionário, quando ele entra, ele tem que saber quais são os principais produtos, qual é a diferença entre valor e preço, porque se a pessoa ficar negociando muito para reduzir valor, a empresa vai operar sem lucro ou no prejuízo. Você tem que vender valor para o cliente. Então, e para vender valor, você tem que ser apaixonado pela marca, você tem que entender exatamente o que você está vendendo. Então, isso é um desafio para os empresários, para treinar suas equipes com relação a isso. E para treinar a equipe não é apenas treinamento dentro da empresa, tem que ser fora da empresa e também alguns eventos sociais de almoços, de happy hours, em busca de trazer a equipe para o seu lado. Tem que ter elaboração de metas diárias, semanais, mensais, interação com a equipe, gestão muito adequada de demissões e admissões, porque quando você demite muita gente ao mesmo tempo, o turnover da empresa fica muito ruim. Isso gera muito prejuízo para a empresa com rescisões trabalhistas, previdenciárias. Não é só o dinheiro que você paga ali para a saída daquela pessoa. Em muitos casos, muitas demissões geram muitos processos trabalhistas. Isso gera custos com advogado, custo com audiência. Então, isso aí é muito importante a empresa estar por dentro. Vamos para o próximo slide aí. Casos práticos, né? Tem vários casos práticos. Tem casos da empresa de bicicleta que o gestor da empresa treinou mais a equipe, levou a equipe para fora da empresa e fez conexões com representação comercial, entendeu as dores do cliente, começou a vender muito mais em sua organização. Né? Eu conheço esse caso aí até do amigo lá Salvador, que está acelerando nas vendas. Empresas dessa parte de mecânica, alinhamento, balanceamento. Se a empresa se ela só tem aquelas duas áreas para poder fazer alinhamento e balanceamento, essa empresa é boa para o mecânico, mas ela não é boa para o investidor. Boa para o investidor, geralmente ela tem que ter pelo menos 4 espaços, porque aí você vai ter lucratividade
para o empresário, que é o que mostra ali, né? Quando você tem duas só, né, você vai a receita, o faturamento dessa parte mecânica vai cobrir os custos fixos e variáveis da empresa, mas o empresário não vai ter nenhum dinheiro no bolso. Quando ele tem o terceiro e o quarto, a terceira e a quarta máquina serve para você ter margem de lucro ali de uns 70%, que geralmente 30% fica de custo variável, ali, que é o que você vai pagar para o mecânico, os custos variáveis realmente ali daquele serviço. Então, a lucratividade está na terceira ou na quarta máquina, seja na mecânica, seja num posto de gasolina, seja numa clínica de saúde. Você já entrou numa clínica de saúde que só tem 2 consultórios? Dificilmente. As que só tem 2 consultórios, geralmente o dentista ou o médico é o próprio dono daquele empreendimento. Para empresário, você tem que ter 4 unidades produtivas rodando ao mesmo tempo. E as máquinas de lavar que a gente está vendo aí nesse posto de gasolina, mercado e tal, isso é uma coisa incrível, né? Porque tudo funciona online, não tem processo trabalhista, a lucratividade desse setor e de negócios que rodem sem funcionários ou com pouquíssimos funcionários é o futuro das próximas organizações aí, dos próximos empreendimentos. Vamos para o próximo slide. Para os profissionais liberais, engenheiro civil, né? Geralmente ele começa na parte pública, às vezes, né? Prestando um serviço ali para o Tribunal de Justiça, o TRT, ou de repente para uma licitação pública, e ele pode ir caminhando do público para o privado. Por que o privado, em muitos casos, é melhor? Porque o privado você vai receber de forma imediata, vai ter uma cobrança também muito maior, mas você recebe isso de forma imediata. Isso acontece também com advogado, com outras profissões, que tem um advogado lá da Ativo, lá da Justiça Federal, que recebe um valor um pouquinho mais abaixo, mas ele vai aprendendo, ele vai criando experiência, vai criando casca para poder ter uma atuação mais efetiva. Com o engenheiro também pode acontecer esse mesmo caminho, e isso acontece muito com os peritos judiciais, que no início ele atende muitos tribunais, e depois as próprias empresas, sindicatos, escritórios de advocacia contratam esses profissionais a peso de ouro. Mas por que contrata peso de ouro? Porque o cara já fez 300, 500, 1000 laudos ali públicos e ele também já caminhou mais, ele já trouxe mais experiência. E essa experiência tem valor para o mercado e eleva o valor da hora dele. Vamos em frente. Né? Toda empresa, toda organização, você tem que fazer essa tabela aí. Ver quanto que está vendendo por mês, como eleva o faturamento, qual a estratégia, se tem gestão de indicadores ou não, se tem metas. Né? E toda empresa ela tem 3 grandes setores: é vendas, a cobrança do que você vendeu e o serviço de atendimento do cliente. Com esses 3 pilares bem equilibrados, a sua empresa vai acelerar. E qual o papel do engenheiro nesse assunto? Né? Para você otimizar o valor da hora do empresário, é você entender se é necessário ter uma reengenharia do negócio ou não. Então, tem muitas empresas, por exemplo, na área de saúde, que o cara tem, às vezes, 5 promotores de venda. Só que se ele tiver 3, ele vai vender do mesmo jeito, porque não tem tanta demanda. E isso o engenheiro de produção, principalmente, faz esse diagnóstico e reduz o custeio ali para o empresário e eleva a produtividade e o faturamento e a lucratividade desse empresário. Então, essa é a função, por exemplo, dos engenheiros de produção aplicada para microeconomia de negócios, que a gente precisa valorizar aí a hora desses profissionais. Vamos para o próximo slide. Aí a gente está mostrando um pouquinho da dinâmica dos pés, que a gente falou lá atrás, né, da questão da pessoa sonhar, pensar nas suas metas de curto, médio e longo prazo. A gente coloca ali também uma descida ali só para a gente poder também ser um pouco de filosofia e poesia ali, que o cara está voando, está buscando novos voos, novas metas para a sua vida. Vamos para o próximo slide aí. Nosso tempo já está estourando, né? Aí eu mostro o caminhar. Eu acho que o engenheiro tem muito a ver com a história dele caminhar, dele buscar novos empreendimentos, novos projetos, novas ideias e tentar impactar a sociedade, não só a sua organização, trazendo mais lucratividade, né? Mas ele criar novos empreendimentos e mudar a vida das pessoas. Eu acho que até o próprio teletrabalho, até o sistema aqui que está transmitindo para vocês, mudou um pouco a dinâmica da vida, né? O pessoal está assistindo de casa, e algo que antigamente era só ao vivo que era permitido. Né? Então, acho que o caminhar é muito importante e o primeiro passo é fundamental. A gente vai para o próximo slide, uma música para a gente fechar a palestra e abrir aí para as perguntas, até porque é necessário, é urgente
É preciso a gente saber viver. Valeu, pessoal. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Obrigado, Fábio Viana, aí pela apresentação. Uma salva de palmas, né? Obrigado. Eu quero chamar aqui à frente a Yara Nagli. Ela é a coordenadora da divisão de engenharia econômica, foi uma das DTEs que patrocinou o nosso evento, e ela é presidente da ABEA, Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma salva de palmas também para a Yara, tá bom, gente? Tá com a palavra, Yara. Tudo bom? Parabéns, primeiro queria te parabenizar pela palestra, foi uma grande apresentação. Muito obrigada, em nome do Clube de Engenharia, da Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetas do Rio de Janeiro, que é a primeira entidade de mulheres do Brasil, criada em... Temos associadas aí assistindo, porque a gente divulgou bastante. Foi criada em 1937 pelas primeiras engenheiras brasileiras. E a gente faz um trabalho de divulgação e a gente vai te convidar também para fazer uma outra palestra dentro nas nossas redes sociais, tá? Ou uma palestra ou uma live pelo Instagram, mas a gente vai divulgar essa do YouTube, né? Que está gravada no YouTube. Parabenizar o Francisco, que pela iniciativa tem uma divisão técnica muito ativa aqui no clube, então ele faz uma gestão, a gestão dele é muito boa. E o Clube de Engenharia, né, está de parabéns pelo evento. A divisão técnica de engenharia econômica também ficou muito satisfeita e grata pela sua dedicação, não, pela sua entrega aqui para a gente, tá? E é isso, é preciso saber viver, né? Principalmente na engenharia, né? Obrigada, valeu. Agradecer as palavras aí, muito, né, bem colocadas. Passar para o Francisco aqui, que é o mestre de cerimônia. Nada, nada, eu sou apenas um comunicador. Vamos lá. Falar para o pessoal do público online que no nosso chat lá está a apresentação do palestrante e aos interessados também está o link do livro, ok? Então também está aberto, tá, ao pessoal online. Caso quiser fazer alguma pergunta, né, a gente passa aqui para o palestrante. Agora eu vou chamar aqui à frente o nosso convidado. Pode vir aqui à frente, isso aí. Ele quer fazer uma pergunta. Eu peço para que se identifique, né, nome e empresa, tá? Por favor. Sim. Gostaria de parabenizar aí na palestra aí do Fábio. Gostaria de parabenizá-lo aí pela palestra. Bom, eu sou da Eletrobras, né, mas eu saí agora no plano de emissão com a pessoal incentivada, né, e então, estou aproveitando essa oportunidade, né, de vir aqui conversar com você a respeito desse assunto, que é muito importante aí, até para as pessoas que estão se engajando também em novos desafios, enfim, né. Então, uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar, é com relação a essa hora, né, a hora do engenheiro, que é do sistema CONFEA, CREA, né, aquela hora
Você chegou a levar isso em consideração quando você preparou a sua palestra? Você chegou a examinar isso? Qual seria, digamos assim, o teu enfoque, né, com relação a essa hora lá do sistema Confea-CREA, né? Para engenheiro júnior, né, pleno, enfim, né, sênior, né, basicamente isso, né? Então, agradecer a pergunta aí, né? A gente está vendo os comentários ali. Obrigado também, Daniel e Cecília, pelo elogio. Avepar também, muito obrigado. Antônio Calisto. E além dos presentes aí da sua ótima pergunta. Com relação à pergunta do sistema CREA, né, que foi até alvo ali de alguns slides ali que a gente trouxe o valor do mínimo profissional e aquelas tabelas ali do trainee, do pleno, do sênior, do master. Quando você pega grandes empresas, né, seja concursadas ou privadas, você vê que aquele valor ali até tem uma certa conexão, né? A gente fez ali alguns paralelismos, eu acho que é o valor que o CREA ou que os outros órgãos aí de controle estão adotando ali, de 13 mil ali por trainee, cerca de 15, 16 mil por júnior, 20 e poucos mil ali por pleno, um pouco acima de 30 por sênior e um pouco a mais ali para o Márcia, né, chegando ali quase a 40 mil. Se você pegar uma grande empresa, a pessoa consegue ter essa remuneração, né? Seja empresa privada ou pública. Você tem realidades diferentes. Você tem a realidade de quem atua numa grande organização, você tem a realidade do profissional liberal, que a gente trouxe algumas realidades ali, do IBAP ali, que traz a realidade do valor da hora do perito, né, do perito judicial, que aliás é uma ótima discussão também, né, porque na Justiça do Trabalho Federal, alguns juízes deliberam ali, né, você fazer um parecer por R$ 1.000, R$ 820, enfim, por valores que, na minha opinião, estão muito abaixo da categoria profissional aqui do engenheiro. Então, isso é até algo que não está muito no meu escopo, na minha alçada pessoal, mas eu, como cidadão, acho que a gente tem que estimular esses órgãos de controle a fazer uma avaliação crítica, uma reflexão, e que esses órgãos busquem essas entidades aí, o Tribunal do Trabalho, Justiça Federal, e tente até regulamentar melhor isso. Poxa, será que uma perícia do engenheiro de segurança do trabalho no TRT vale só R$ 1.000? A gente não poderia criar um valor mínimo também profissional para esse perito, né? Outra realidade também do valor da hora é do valor da hora do engenheiro civil ali de uma obra, seja como freelancer ou na sua própria empresa. Então, tem um amigo lá de Belém, onde diz que leu esse livro, trouxe alguns feedbacks para mim, e ele até veio conversar comigo. Ele falou: não, Fábio, agora eu estou fazendo uma reflexão. Ó, esse contrato aqui público que de repente demora mais para pagar, ao invés de ter 6 contratos ao mesmo tempo, ter 6 públicos, de repente eu vou ter 2 ou 3 públicos ali e ter mais privados. Porque o privado ele vai receber de repente com mais velocidade e pode ter ou não um maior valor da hora. Também fez essa reflexão também do valor da hora ali de cada contrato. E fez até uma reflexão interessante, né? Que ele falou assim: poxa, Fábio, tem um valor da hora, que é um valor da hora bruta mesmo. Eu fico 8 horas ali na obra para poder, só naquela obra, não atendo celular, não faço nada. Depois que eu já treinei todo mundo, já dei as diretrizes, no dia seguinte eu já tenho uma hora que às vezes vou ali, olho uma obra, olho outra, e ainda consigo até fone. Então, assim, ele me trouxe até uma realidade que ele falou assim: pô, Fábio, quando eu vou dar um orçamento, que eu tenho que parar a minha vida para tocar aquele assunto, a minha hora tem que ser maior. É algo que o assunto já está andando, o valor da minha hora pode ser mais flexível. Então, isso é uma resiliência profissional. Então, acho que essa questão do valor da hora tem essas tabelas aí do sistema CREA aí, Confea, enfim. Tem a questão do profissional liberal nos tribunais, tem a questão do profissional liberal na vida privada, e tem os empresários também que tem que ficar calculando ali, poxa, até que ponto eu vou contratar mais um técnico, um cadista, um engenheiro a mais ali para minha equipe. Ele tem que fazer a engenharia, a estrutura da engenharia financeira dele, da estrutura organizacional, para que a empresa dele possa ter uma margem de lucro ali saudável, que é entre 20% e 30%.
para quem é prestador de serviço. Logicamente que outros setores da economia, que não foi o alvo aqui da palestra, mas também tem a ver com o valor da hora, né? Quando você pega uma empresa que vende coxinha, que vende hambúrguer e tal, ela não vai ter a margem de lucro de 20%, 30%. A margem de lucro desse segmento ali é de 10% a 15%, 12%. Então, o engenheiro que é engenheiro econômico, ele sabe qual é a margem de lucro de cada segmento, e aí é isso que ele tem que buscar ali no planejamento orçamentário e financeiro ali, mensal e anual daquela organização. Quando você vai em feiras de franquia, que eu recomendo bastante, não necessariamente para você comprar a franquia, mas lá você vai entender qual é a margem de lucro de cada segmento, da clínica de saúde, do alimento, de quem vende seguro, de quem vende plano de saúde, de vários segmentos da economia, né, brasileira. Então, Fábio, agradecer aí mais uma vez, né, ao pessoal que está aí online, aqui também é presente. Eu folhei aqui, né, o livro que eu ganhei aqui de presente do meu amigo, e eu vi alguns temas interessantes aqui. Na página 22, né, ele fala sobre feira de negócios, não, página 85, perdão, 85 na feira de negócios. Ele fala também no cafezinho da firma, que é no 87, que é o network, né? Tem uma outra página aqui que ele fala do 61. Rapaz, eu já resolvi muita coisa no cafezinho da firma. Você sabe disso, né? Então, assim, semanas ruins, assim, na engenharia, né? Eu sou engenheiro eletricista, então, em outras empresas que eu trabalhei, algumas coisas travam, processos, enfim. Mas aqui diz um amigo meu que eu gravei isso, assim, recentemente. Ele falou assim, a nossa profissão e o nosso relacionamento é interpessoal. Não tão, porque assim, tem algumas coisas que travam e a gente precisa de social, ter uma interação, né, o network, para que as coisas se destravem. Então, muitas coisas que às vezes eu quebrando cabeça, eu resolvi ali no cafezinho, naquele bate-papo de 15 minutos, eu consegui também resolver. E esse lance aqui que também você falou de feiras e eventos, é interessante, né, assim, essa parte do investimento da sua hora também, porque eu vi muitas empresas que cresceram, né, como a Comprove Engenharia, eu estou falando mais na área da elétrica, tá? A GPSEX, que é do meu amigo Francisco Fábio, Francisco e Fábio, não, Francisco Fábio, né, é nome composto. E sempre eles ficaram, assim, presentes com seminários, e geração de artigos. Então, assim, ele tem uma visibilidade da empresa dele, né? O valor da hora dele, investindo nisso aí, né? Em seminários e palestras, eventos e os artigos também. E dentre eles, apresentado em congressos e fóruns. Então, você mostra a tecnologia, que às vezes ela nova, né? Inovação, enfim. E você também tem um horizonte de fazer novos negócios e investir a sua hora, o seu tempo, naquilo que traz retorno financeiro. Então, assim, uma das coisas também que abriu muito para mim crescer na minha carreira de engenharia foi participar das entidades e dos outros comitês também, de estudos ou congressos, enfim. Um deles foi até que eu participo ainda, é o CIGRE, né? Que é o Comitê Brasileiro de Transmissão e Produção de Energia Elétrica. O CIGRE, eu estou no B5, que é proteção e automação, e eu estou também no de subestações, que, se eu não me engano, é o B3. Então, assim, o valor da hora é isso aí, é a busca do conhecimento e a busca também de trazer novas assim, vertentes, e com isso você traz o network e traz novas oportunidades também assim de crescimento, tá? Deixa eu só também já logo fazer aqui, agradecer, né, ao pessoal aqui do suporte aqui, Thaís, a funcionária nova, Michel, né, o pessoal aí que está sempre aí também nos apoiando. Agradecer novamente a divisão de engenharia econômica, né, em nome da Yara Nagli, e eu passo aqui para o meu amigo aqui para as considerações finais, ok?
Ok, pessoal, eu também queria agradecer aqui, fazer aqui o meu marketing aqui, agradecer aqui ao Antônio Calisto, que trouxe aqui ótima palestra, o Eduardo Filho, também agradecendo, parabenizando, ao Wendel Góes, que é da Petrobras, me segue lá no LinkedIn, então acho que a importância também das redes sociais, ela ajuda bastante, né? O próprio Francisco Costa, essa semana aí, comemorou aí 15 mil seguidores aí, que eu acompanhei, então assim, hoje o engenheiro, ele não é apenas o engenheiro que faz derivado, ele deu uma falhada aqui, né? Acho que o valor da hora também do microfone já está acabando. É, enfim, eu acho que o engenheiro hoje ele tem que ter inovação e criatividade até para sair das situações aí complicadas, que é quando o microfone não funciona, né? A gente faz uma piada, espera, o microfone volta, né? Eu acho que sobre a sua fala, Francisco, só para tentar aí fazer um arrazoado final, né? Tem algumas empresas que ela vive do seu capital intelectual. Então, escritórios assim da VEG, né? Sim, sim. Então, tem empresas, não só grandes empresas, mas empresas menores de consultoria, de engenharia, né? Eu vou ficar na engenharia e na advocacia aqui para não estender muito. Mas na consultoria de engenharia, a publicação de artigos na Rio Gas, na Brasil Offshore, naquela feira que tem de navio Naval Shore. Tem também a Macaé lá offshore. Então, assim, é importante a publicação desses artigos, porque ao você apresentar o artigo, a empresa de consultoria se auto-apresenta ali também e acaba vendendo consultorias, vendendo os seus serviços, né? E às vezes até sem ter o custeio de montar um stand, né? Porque quando ela vai montar o stand, ela já tem uma estrutura organizacional mais robusta. Então, a publicação de artigos é um atalho para você vender serviços sem ter essa estrutura toda, um investimento de 20, 30, 40 mil reais. Isso também acontece no escritório de advocacia. O escritório de advocacia, por exemplo, de um amigo meu, que é um dos sócios lá, que é o Leonel, do Fux Advogado, por exemplo, os dois sócios lá lançaram o seu livro, ali, acho que na Justiça Federal, e ao ele lançar o livro, e aquilo vai para a rede social, vai para a mídia e tudo, indiretamente, sem ele gastar X mil reais ali no Jornal Globo, aquilo já aparece na notinha do jornal. Então, aquilo traz ali uma publicidade para o escritório de advocacia e também isso se aplica aos escritórios aí de consultoria, de engenharia. Então, é muito mais difícil para a empresa de consultoria de engenharia, até o engenheiro freelance, aparecer numa grande empresa dessa, uma grande feira dessa, e vender o seu serviço, indo só com a sola do sapato. Né? No início ele vai começar com a sola do sapato, depois ele apresenta o artigo, depois ele está na plenária lá no palco principal, e aí se ele seguir para esse lado do empreendedorismo, com o tempo ele vai ter o stand dele. Com certeza, médias e grandes empresas é essencial ter o stand, porque é no stand que você vai tomar o cafezinho, vai tomar o chopp, a caipirinha, e vai desenvolver novas conexões e fazer novas vendas de serviço. Lógico, é só o cafezinho, o chopp resolve? Não, você tem que se cadastrar nos grandes cadastros, né? Quem é da Eletrobras tem o cadastro de suprir bem serviços, na Petrobras tem o Petronect, na Bio também tem o seu cadastro, no BNDES também tem o seu cadastro. Então, é você cadastrar no sistema para ofertar seu serviço e na feira você fazer o tete a tete ali para poder vender cada vez mais. Acho que o caminho é esse. Eu gostaria de agradecer os presentes aqui ao vivo, a estrutura do Clube de Engenharia, mais uma vez o convite aí do Francisco Costa, aqui do Departamento de Energia, a Yara Nagli pelas palavras, pela presença e pelo apoio também. E da minha parte eu encerro aí a apresentação e agradecer também a todas as pessoas online, as que eu não citei. Sinto aí abraçadas, agradeço muito a presença. Esse evento vai ficar publicado no YouTube para que as pessoas possam assistir posteriormente, né?
E esse evento também foi um recorde aí de inscrições aí, mais de 70 inscrições, né? Então, a gente vê que a audiência está aumentando, quer dizer que a gente está num caminho bacana aí da boa técnica, da boa engenharia e da disseminação do conhecimento. Forte abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Fábio. Bem lembrado mesmo o nosso evento. Depois ele vai para a plataforma do YouTube, ele vai ficar gravado lá. Eu espero que vocês vejam, comentem, dê aquele like, né, no nosso canal. Like. Dê aquele like e divulgue, tá? Então, é mais um evento nosso aí do Clube de Engenharia e o evento está encerrado. Muito obrigado a todos, ok?